Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à estreia do KM Podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse dia que eu esperei tanto. Então, seja muito bem-vindo. Esse projeto do KM Podcast foi pensado em trazer grandes profissionais aqui para falarmos de saúde e contribuir com a sua qualidade de vida. Então, seja muito bem-vindo a este canal. Aproveitando, eu te peço para você inscrever-se no canal do KM Podcast. Nós estamos agora pela Tálamo TV, mas amanhã esse podcast vai estar lá no canal do KM Podcast, tá certo? Então, você já se inscreva, curte, após você... Quando você for assistir esse podcast ou ouvir, já curte, para a gente poder fazer essa planta crescer e cada vez mais trazer profissionais para te ajudar a entender um pouco mais do que rola aí desse mundo da saúde, né, Juliana? Juliana que está hoje comigo, minha convidada. Já já converso com a Juliana, mas antes eu quero agradecer aqui a Tálamo TV, que na pessoa de Rogério foi a pessoa assim que me carregou no colo, vamos dizer assim, direcionou para que tudo acontecesse do jeito que nós estávamos esperando. Então, eu fico imensamente feliz com esse direcionamento do Rogério, da Tálamo TV, desse apoio nesse momento tão bacana que é colocar um podcast no ar falando de saúde aqui em São Luís do Maranhão. Então, eu quero te agradecer, muito obrigada, Tálamo TV. Eu também quero agradecer aqui aos apoiadores, Giovana Mello, que está sendo aí minha social media, minha filha. Muito obrigada, filha. Você está sendo sensacional. Mamãe te ama demais. Obrigada, minha família. Obrigada ao meu irmão, à minha cunhada. São pessoas assim que me deram muito apoio. Aos meus amigos também, meu muito obrigada. Eu fico imensamente feliz com as palavras de carinho que vocês têm me falado esses últimos dias. Obrigada também ao estúdio Rose Hair, que cuida dos meus cabelos. Inclusive, a Rose está aqui. Obrigada pela sua presença, Rose. O quanto que é importante ter esse apoio de perto, né? Ela está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho vocês vão olhar lá no Instagram do KM Podcast, tá certo? A carinha dela. Eu também quero agradecer a minha maquiadora Vitória, que não pôde estar aqui, mas está sendo fantástica essa parceria. Muito boa, de fato. E nós temos aqui também o Elton Jonas, que é o fotógrafo, registrando tudo. Gente, vocês vão conhecer essas carinhas aí, porque eu vou fazer questão de postar todo mundo no Instagram do KMPDC, tá certo? Aproveitando, já vai lá no Instagram, segue o Instagram, porque vocês vão ter todas as novidades dos convidados, do que está rolando, do que vai rolar por aqui por esse podcast, tá certo? Gente, e, claro, eu quero agradecer a Deus, né? Deus, nesse momento, é muito importante, a gente não pode esquecer disso, que Ele que conduz a gente para os nossos projetos. Um projeto aí que eu idealizei assim, pensei só há 5 meses, e já estamos aqui em menos de um mês. Falei com o Rogério, com a Tálamo TV, e já estamos no ar em menos de um mês. Muito bacana essa correria, muito bacana mesmo. Bom, sem mais delongas... Estamos aqui com a Juliana Noronha, uma grande profissional, neuropsicóloga, que direciona seus trabalhos para as crianças. Como é fantástico esse trabalho. Tive a oportunidade de te ver no Instagram e eu fiquei encantada. Eu digo, não, vou convidá-la para estar comigo na estreia do KM Podcast. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, muito obrigada, Kate. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, pelo convite, parabenizar pelo projeto, né? Realmente é algo muito importante a gente trazer informação de qualidade e acessibilidade, né? Então, quanto mais informações a gente traz para o nosso público, quanto mais a gente faz esse papel de informar, de cuidar, isso também é promover saúde, né? Então, parabéns por esse projeto. Eu estou honrada de estar aqui, né, nessa estreia. É a minha primeira vez em um podcast, mas assim, estou muito honrada na participação e realmente te desejo muito sucesso e uma vida muito longa para o PDM Podcast. Obrigada pela sua presença. No teste que eu fiz, eu trouxe aqui algumas profissionais que falaram da preparação da vinda do bebê, o quanto que é importante você passar por aquele processo e receber aquele bebê para ele ir para a amamentação.
né? Então, assim, foi muito interessante. A gente conversou aqui com as comadres. E hoje, Deus é tão perfeito que Ele trouxe você aqui para a gente falar desse mundo infantil, dessa primeira infância, vamos dizer assim. E logo de cara eu quero, mas assim, antes da gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar mais um pouco sobre esse assunto, eu quero saber de você. Quem é a Juliana? Já é mãe, casada? Conta um pouquinho da tua vida para as pessoas te conhecerem. Olha só, a Juliana, a Juliana é mãe, né? Mãe da Maria Júlia, que é a minha grande inspiração, né? O grande amor da minha vida, né? Uma serelepezinha de 2 anos, tá? Sim. E assim, trabalhar com criança hoje para mim é algo muito confortável, porque a maternidade é algo que eu sempre idealizei muito, né? Então assim, eu acredito que todas as escolhas que eu fui tendo ao longo da minha vida, elas estavam atreladas ao projeto de maternar, né? Então, a minha filha ela foi muito pensada, ela foi muito sonhada, foi muito planejada, né? Então, muito antes até de conhecer o pai dela, né? Eu já falava que eu teria uma Maria Júlia, né? Então, assim, todos os meus amigos, a família, todo mundo já saberia que em algum momento a Maria Júlia viria, né? Então, assim, eu sou uma pessoa hoje extremamente realizada, né? A maternidade, para mim, ela me completa de uma forma que é desafiadora, né? Não estou aqui para romantizar essa maternidade, que ela é difícil, ela é cansativa. A gente sabe, né, o quanto de renúncias a gente precisa abdicar para ser mãe, mas, apesar de todos os desafios, ainda assim é o meu principal ofício, é onde eu me realizo. E, Juliana, qual foi o start que o momento da tua vida deu esse start de ser psicóloga infantil? Olha só, eu sempre fui a tia Ju dos meus sobrinhos, né? Então, todas as crianças da minha família são meus sobrinhos, querendo ou não, né? Tomam benção. Então, esse mundo infantil sempre foi um mundo que sempre me despertou. Eu sempre fui muito criança, né? Então, eu faço gincana com os meus sobrinhos, tenho o dia de pegar todo mundo, pego só as crianças, levo para o shopping, eu faço, sabe? Então, assim, eu tô sempre nesse mundo, né? Desde de sempre. Então, assim, profissionalmente falando, não era um sonho que eu tinha trabalhar dentro da psicologia infantil, né? Só que aquilo eu via como a minha vida, né? A minha vida pessoal. Eu iniciei a minha carreira, né, como psicóloga clínica, já tem mais ou menos 10 anos, e iniciei na psicologia infantil, né? Inicialmente por uma questão de mercado, né? Foi o que foi aparecendo. E aí, durante a faculdade, na verdade, eu vou falando acelerada. Pode Durante ficar à a vontade. faculdade, eu pensava... Era uma das áreas que eu achava que não iria dar para mim, né? Porque eu achava que eu ia voltar muito para a questão do meu brincar. Como é com os sobrinhos, é diferente da técnica, né? Então, assim, eu achava que aquilo ali eu não conseguia ver algo técnico naquilo que para mim era uma diversão, né? Então, durante a graduação, eu sempre falava, né? Eu quero trabalhar com adulto, criança é difícil, né? Então, não conseguia ver isso profissionalmente falando. Só que formei, e aí tu sabe, né? A gente forma, o que vai aparecendo a gente vai fazendo, né? Então, o meu primeiro contato profissionalmente foi com a terapia infantil, né? Ainda assim, com poucas bases, a gente sai muito cru, né, da faculdade. E aí eu senti a necessidade de buscar mais estudos, mais especializações. E aí eu comecei a trabalhar atendendo vários tipos de idade, né? Infantil, adulto, idoso. E aí a gente vai sentindo a necessidade de cada vez mais se especializar, né, dentro daquilo que a gente está fazendo. E aí eu comecei a fazer a especialização em neuropsicologia, trabalhei em hospital, né, então assim, já rodei por bastante lugares assim dentro da psicologia. E um belo momento eu me vi, né, ali, principalmente depois da maternidade, eu acho que foi quando realmente aquilo fez muito mais sentido para mim. Né? Então, hoje eu ainda atendo adulto, né? Eu faço avaliações neuropsicológicas também, mas a terapia infantil é o que hoje ocupa a maior parte da minha agenda. Né? E assim, o start foi principalmente porque quando a gente começa a atender adulto, a gente começa a entender que grande parte do processo de adoecimento psíquico, Kate, ele está lá na infância. Né? Então, a gente se propõe a tratar, né, e a buscar uma cura para aquele adulto. E o start, eu acho que foi de entender que a maior efetividade desse meu trabalho vai acontecer se eu fizer ali no início, sabe? Então, eu acho que o start ele foi muito em torno disso, né, de eu entender que é a criança. Quando a gente trata o problema psíquico do adulto, na maioria das vezes a gente vê que são negligências que aconteceram ali naquela primeira infância, principalmente.
né? Então, assim, hoje eu sou, assim, apaixonada pelo que eu faço. A tia Ju, que era só dos meus sobrinhos, hoje ela é de todo mundo, né? Inclusive, hoje também, atualmente também tenho trabalhado numa escola, né? Com educação infantil. Então, assim, realmente eu estou mergulhada, né, nesse mundo e, graças a Deus, eu estou muito satisfeita, né? Estou muito realizada. Olha, parabéns, viu? Porque realmente o que você falou é muito interessante, de nós estarmos trabalhando com adultos e você começa a ver que a vida do adulto é um reflexo da infância. Exatamente. Eu, como fonoaudióloga, eu também aprendi a ter essa percepção. E a gente vê que tratar do ser humano, e eu creio que com a criança também seja assim, a gente não consegue tirar o biológico, do psicológico e do social. E aí vem uma pergunta, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: por que é tão importante levar em consideração esse desenvolvimento infantil do ponto de vista biopsicossocial? Olha só, a gente tem que pensar que a criança ela é um produto do meio que ela vive, né? Então, a qualidade de saúde dos seus pais, a qualidade das relações que essa criança ela vivencia, né? A qualidade da alimentação que é fornecida para essa criança nos anos iniciais, a afetividade que ela tem, a noção de segurança, de pertencimento. Então, tudo isso faz parte de um contexto extremamente importante para que essa criança cresça e se torne um adulto saudável. Né? Então, pensar no desenvolvimento infantil é pensar em todas essas bases, né, que são extremamente importantes para que a gente consiga se fortalecer, né, emocionalmente, socialmente e fisiologicamente, né, porque a gente tem aí o tripé, né, da saúde da primeira infância, que é a alimentação saudável. Então, a gente às vezes se preocupa muito, Kate, isso também é uma das outras coisas que eu percebo muito em consultório, que o trabalho ele nunca é só com a criança, né? Ele é principalmente, né, a orientação parental, é a qualidade da informação que você leva para essa família. Porque tu sabe que a gente direcionar um tratamento para a criança, e especificamente se incluir a família, não tem efetividade. Né? Então, assim, quando a gente inicia um acompanhamento com uma criança, a gente precisa trazer essa família para o consultório e explicar para eles que, além da afetividade, né, além dos presentes, além dos passeios, a alimentação é algo importante. A qualidade das relações que essa criança vivencia e ela está submetida são importantes, sabe? Então, assim, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em família, né? Que tudo isso incorpora, né, nesse desenvolvimento saudável. Tu me fizeste lembrar um caso que eu atendi de uma criança que ela não comia alguns alimentos por medo. Só que esse medo eu percebi que era da mãe. O medo da mãe da criança engasgar. O medo da mãe da criança comer aquele alimento com a certa consistência, uma consistência mais sólida. E eu, como fono, fui tentando reverter essa situação, mas eu acabei encaminhando para uma psicóloga, porque encaminhei, conversei com a mãe e pedi para que ela procurasse, né, um acompanhamento de profissionais como vocês, da psicologia, porque estava refletindo na criança. A criança, quando nasce, ela nasce, né, nós somos também produtos do meio. Sim. Então, eu percebi ali que a influência, o medo que a mãe tinha, acabou influenciando nessa alimentação. E aí, me diz um pouco da tua vivência, como é que você que acaba se dando esse acompanhamento, o processo? Tem jeito mesmo? As mães conseguem quebrar essa barreira e passar isso para a criança, fazendo com que ela tenha um desenvolvimento apropriado? Porque tem a questão da idade também, a gente vai conversar um pouquinho mais essa questão da idade mais para frente. Olha só, com certeza, né? Quando eu te falo que o trabalho ele precisa ser primeiro essa orientação parental, né? Isso inclui que essa família ela venha para o consultório e ela esteja aberta, né? Dentro das possibilidades culturais, né? E intelectuais dessa família, porque às vezes a gente encontra barreiras aí, sabe? Então, às vezes o pai traz a criança para um acompanhamento por conta de a alimentação dele é muito inadequada, ele não aceita determinados alimentos.
E aí a gente precisa entender como é feita a alimentação dessa família. O que esses pais comem? O que eles compram para essa criança comer? Sabe? Então, assim, dentro das possibilidades que a família está aberta, né, a nos dar, porque, assim, o nosso papel é direcionar. Nem sempre, infelizmente, as pessoas estão tão abertas, né, para ouvir, para tentarem, né, buscar essa mudança. Então, os direcionamentos, eles são feitos, mas, assim, com certeza a gente precisa dessa abertura, né, da família. Eu tenho percebido, inclusive, que existe um movimento agora muito, muito diferente com relação à criação, sabe, com relação à preocupação com a primeira infância. Eu sinto que os pais, hoje, eles estão mais preocupados, sabe? Até mesmo porque já está existindo muitos casos de crianças atípicas. Então, o medo, isso é da natureza humana, sentir o medo daquela criança ser uma criança atípica, o seu filho ser uma criança atípica. Não que seja menos amado, não estou chegando nesse ponto, mas é porque nós temos crianças e nós queremos que chegue, né, a ser crianças que possam deslumbrar da vida com mais, vamos dizer assim, mais aproveitamento. E a questão das crianças atípicas contém suas limitações. Né? Então, eu creio também que seja por conta disso. Eu tenho uma amiga que ela sempre chega... Catiane, vai me visitar lá em casa. Ela deve estar vendo esse podcast. Uma amiga minha. Catiane, para você olhar lá o neném, dar uma olhadinha, ver se está tudo ok. Quer dizer, hoje a gente vê uma preocupação até exacerbada dos pais em relação à saúde da criança. É isso que você... Na verdade, assim, quando eu te falo que eu achei muito interessante a proposta do teu podcast, né, de levar informação de saúde, passa exatamente por esse ponto, né? O que aumentou não foram os diagnósticos, foram a informação. Né? Então, hoje a gente tem muito mais visibilidade a informações sobre a tipicidade, sobre o autismo, sobre o TDAH, né? Sobre N situações. Então, o fato da informação ela ser mais acessível, isso faz com que a preocupação ela aconteça. Porque isso já te chama atenção. Né? Se você vê um movimento, se você vê um comportamento. Porque há um tempo atrás, né, a gente sabe que, por conta dessas dificuldades, né, de informação... Enfim, até os meios, a gente tem internet hoje que a gente tem acesso, né, a milhares de informações assim, por segundo. Então, a gente sabe que isso é muito diferente. Né? Então, a tecnologia nos trouxe, né, essa possibilidade de ter acesso a mais informações. E a informação, ela nos liberta. Né? Então, assim, eu vejo um aumento da preocupação, mas eu vejo isso de uma forma positiva, principalmente porque quando a gente fala de intervenção precoce, né, quanto mais cedo ela inicia, mais chances aquela criança tem de se desenvolver de uma forma saudável. Pegando o gancho aqui, eu queria te fazer uma pergunta, que eu anotei até aqui. Por que a saúde mental das pessoas, em especial das mães, e principalmente no pós-pandemia, é um dos preditores no desenvolvimento da criança? A gente pega 2 pontos, assim, bem... que daria para a gente falar 2 podcasts sobre cada um deles, né? É verdade. Primeiro que a sobrecarga materna, ela é algo muito real, né? A gente é mãe, a gente é profissional, fora tantas outras coisas, a gente sabe como isso é difícil, né? Como isso exige nosso tempo, nossa paciência, né? Renúncias. Então, a mãe principalmente as mães solos, né? Que não tem rede de apoio, que não tem com quem possa dividir, né? Possa, de alguma forma, sentir esse apoio ali dentro da maternidade, elas têm uma tendência muito maior ao adoecimento mental. Né? Porque, além das mudanças fisiológicas, né? É o nosso corpo que muda, é você que dá mama, né? É cobrado que você se comporte de tal forma, porque agora você é mãe, né? Você precisa ser uma mãe assim, assim, assim. Tem todo, né, um padrão de coisas que esperam que você adote porque você é mãe. Né? Eu falei aqui no início da minha realização na maternidade, mas eu sou muito consciente e realista de que isso não é real para todo mundo. Né? Então, essa empatia, eu sinto que isso ainda falta, né? Da pessoa ver a mãe como essa... Não tem como ser essa super poderosa o tempo inteiro. Né? Então, a maternidade ela é exaustiva, sim, ela cansa. E, às vezes, a gente quer né, quer fugir, mas, ao mesmo tempo, quer levar. Né? É uma ambiguidade de sensações, de sentimentos. E isso, com certeza, recarrega, né, sobre a mulher. E a gente
Tem muitos casos de mãe que passam por depressão pós-parto, né? Depressão ainda ali naquele período também inicial da maternidade, porque são muitas mudanças acontecendo, né? Você abre mão de si, e isso não é uma tarefa fácil, né? Você entender que o seu autocuidado, ele às vezes não é mais a sua prioridade, porque esperam que você priorize sempre o seu filho, né? Então, a gente tem que, principalmente a gente que está aqui desse outro lado, a gente tem que ter essa ideia de que essa mãe também merece esse olhar de acolhimento, né? Então, a gente precisa julgar menos, acolher mais, porque a saúde mental das mães, ela costuma, sim, ser muito prejudicada. E, como consequência, a gente tem um impacto no desenvolvimento do seu filho, porque a relação é muito próxima, né? Se você está estressada, se você está irritada, se você está ansiosa. Quando eu falo de abrir mão de muita coisa, a gente sabe que quem não tem rede de apoio, às vezes não consegue trabalhar, né, nos anos iniciais, porque precisa cuidar do seu filho, né? E aí, isso, você está ali, em casa com ele, mas o fato de você não ter o seu trabalho, de você, de repente, estar afastado da sua vida social, que você gostava de estar, isso vai fazendo um processo de adoecimento. Existe algum trabalho aqui em São Luís que é voltado para essas mães que não têm rede de apoio? Você conhece algum trabalho? Não conheço nenhum, assim, que eu poderia te falar agora, né? O que a gente sabe são das creches municipais, né? Das creches, dos programas voltados para o governo, mas, assim, aí a gente fala de uma questão que é de saúde pública também, né? Existe muito essa questão, essa defasagem no social. Então, assim, realmente, eu acho que a rede de apoio pública para essa mãe, para essa mulher, ela também é muito... Né? Ela é muito difícil, ela é muito complicada, né? Principalmente até no mercado de trabalho, né? A gente sabe que não são todas as empresas que têm essa abertura aí. Lançada a ideia, né? De Pois voltar a atenção para as mães nesse período, principalmente das que não têm rede de apoio. Exatamente. Porque é muito importante. Eu lembro que quando eu tive minha primeira filha, que hoje está aqui me apoiando, está ali ligada, foi muito difícil, porque a pressão era muito grande para amamentar até os 6 meses. Sim. Não dá outra coisa, e eu não dava leite, tinha que tomar o caldo. Eu sempre falo esse exemplo porque realmente marcou a minha vida. Então, fiquei num fuso tão grande, com aquele sentimento de que você falou, né? Eu quero fugir, mas eu amo demais. Eu não quero fugir, fica um sentimento... O que eu quero, né? O que eu quero, né? Eu quero me livrar daquele problema, mas aquilo dali não é um problema. Eu desejei tanto, eu quis tanto. Exatamente. Eu quero solucionar aquele problema. Porque pesa de fato, né? Você... como você falou, deixa a mãe de lado, você não se cuida. Sim. E para se dedicar totalmente àquele bebê que chegou, né? Exatamente. E o maternar, ele é tão instintivo, né? Me falavam muito isso antes de eu ter bebê. Você vai saber o que fazer. E a gente fica meio, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu nunca, né? E sabe mesmo, nunca criei. né? É incrível, você sabe. Teu filho chora, tu já sabe o que é. Né? Então, assim, é instintivo. E eu acho que, às vezes, é esse social, né? Esse cultural que, às vezes, atrapalha muito. Né? O maternar, porque cada um vai ser a mãe que conseguir ser, né? Juliana, fala um pouquinho desse desenvolvimento infantil, que a gente chama de período dourado, que vai de 0 a 2 anos. Por que chamam de período dourado? Porque é tão importante esse período de 0 a 2 anos. Qual é o que tem aí de tão importante nesse desenvolvimento para a gente prestar mais atenção nessa criança pequena? Olha só, o que a gente chama de 0 a 2 anos é o período da neuroplasticidade. Né? Então, assim, 90% do funcionamento cerebral que a gente vai ter acontece durante esses 2 anos. Né? Então, a qualidade de tempo que você dá para essa criança, a qualidade dos afetos, a presença que você dá, né, que você dispõe para essa criança, serão algo extremamente importante para o desenvolvimento dela durante toda a vida. Né? Quando a gente fala de intervenção precoce, precoce de iniciar cedo, né, é exatamente por conta disso. Porque o cérebro, nesse período, ele tem uma grande facilidade de se adaptar. Né? Então, quando a gente começa uma intervenção com uma criança que você suspeita que ela tem, enfim, qualquer tipo de diagnóstico, na dúvida de um laudo, intervenção. Né? Então, a orientação de todas as agências fomentadoras de saúde é intervenção. Quanto mais cedo for, melhor. Por quê? Pensa só, ao longo da nossa vida, quantas sinapses a gente não faz? Né? Você vai para a escola, você faz faculdade, você faz mestrado, enfim, milhares. De 0 a 2 anos, você faz 90%.
sabe? Do funcionamento do seu cérebro ali, das sinapses. Então, assim, realmente é um quantitativo muito interessante e a gente precisa, né, ter muito cuidado com esses 2 primeiros anos. Porque hoje a gente tem essa questão das atipicidades, né, que é o que tu falou, a questão do grande número de laudos e diagnósticos, mas a gente vivenciou um período muito atípico, né, que foi a pandemia. Então, a gente tem hoje, no consultório, uma demanda muito grande de crianças com atraso e que a gente já elenca como crianças da pandemia. Então, a gente entende que essas crianças que viveram isolamento nos 2 primeiros anos, com certeza elas tiveram influência desse período que a gente viveu. Né? Por quê? Porque elas não tiveram o contato social necessário, né? Elas tiveram acesso muito maior às telas. Na maioria das vezes, os seus pais... A gente estava fazendo uma pandemia, era muita gente morrendo, estava todo mundo tenso, né? Os pais estavam estressados, ansiosos, com medo, né? Então, isso foi um período também que, com certeza, impactou drasticamente no desenvolvimento das nossas crianças. A gente tem hoje muita criança fazendo acompanhamento, fazendo intervenção, tentando reparar esses danos, né? Que a gente nem sabe até quando a gente vai ter, né, ideia dessas sequelas, né? Enfim, tem coisas assim que serão a longo prazo. Quando a gente... Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, tá amamentando até agora, com 1 ano, 2 anos... Por que você não desmama essa criança, né? Porque ela só está chupetando. É importante essa relação, essa proximidade do adulto com a criança. Faz parte desse processo de amadurecimento. É bom, até que ponto é bom a mãe dar aquela atenção plena? Onde é que está aí a parte maléfica da coisa para as pessoas entenderem qual o limite que pode se dar a essa proximidade do adulto com a criança, da mãe com a criança? Por que essa pergunta? Porque tem essa questão do amamentar até tarde, do peito até tarde, de dormir junto com a criança. Até que idade? Esses detalhes, eu acho que é uma dúvida aí das pessoas, porque a gente dá atenção demais, mas é ruim. E se bota o menino para viver? Se deixa muito solto. Deixa muito solto. É ruim também? Onde é que está o limite para acontecer esse desenvolvimento ideal? Na verdade, assim, a criança, para que ela se torne uma criança independente, ela precisa passar pelo período da dependência. Né? Então, assim, atenção e afetividade demais não existe. Né? Então, existe muito essa prática, principalmente no senso comum, né? Os palpiteiros ali, quando a gente tem bebê, a gente sabe como é que funciona, né? Vai ficar mimado, se dormir com você vai ficar inseguro. Não, a gente trabalha em cima de ciência, né? Então, cientificamente, a gente não tem nada que comprove isso. Né? O que a gente sabe é que quanto mais contato, quanto mais afetividade essa criança recebe, quanto maior é o vínculo dela com os seus criadores, com seus pais, com seus avós, suas mães, né? Mais segura e mais saudável emocionalmente essa criança tem chance de ser mais tarde e na fase adulta. Diz até que a criança quando os pais precisam trabalhar e essa criança fica com os avós, elas se tornam mais independentes, psicologicamente, mentalmente, elas são mais saudáveis do que com pessoas que cuidam delas, no caso as babás, né? Isso é fato, é cientificamente comprovado? Não, nada disso. Eu acho que isso foi alguma mãe que estava com peso na consciência que criou essa conversa. Mas assim, gente, a gente entende, como eu te falei, é que o objetivo não é, né, o olhar de julgamento, não é julgar, a gente sabe que precisa trabalhar, enfim. Tanto é que a gente vê que isso é um sofrimento para muitas mães. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar com o babá, eu tenho que deixar no turno integral. A gente sofre quando a gente precisa fazer essas escolhas, né? Mas a questão da qualidade do tempo que você passa é algo determinante. Porque, às vezes, não adianta você ser aquela mãe ou pai, né, que abdicou de toda uma vida profissional e vive em casa frustrada e tem uma péssima qualidade de tempo com teu filho. Vocês estão ali no mesmo ambiente, mas você está no seu celular, você está fazendo outra coisa, seu filho... Sabe? Vocês não estão ali vivendo juntos, não estão compartilhando tempo juntos. Né? Então, o que a gente fala e o que a gente tem como ciência,
né? 40 minutos, 30 minutos que você tem de tempo de qualidade com o teu filho, ele já faz um efeito, né, na saúde mental do teu filho, né? Então, não precisa você estar às 8 horas do dia em casa. Se você tiver e conseguir, ótimo, né? Eu, por exemplo, não consigo. Eu me sinto realizada no meu trabalho, eu preciso trabalhar, me sinto bem fazendo aquilo, né? Então, a qualidade do tempo que você tem com a sua criança é isso que vai determinar, né, se isso é um benefício ou se isso é prejudicial. Inclusive, eu já vi adolescentes falando o quanto que entende o pai e a mãe que trabalha fora, né, que tem essa rotina de trabalho, que hoje em dia é bem maçante para a gente, é uma correria, tudo é muito rápido. Então, eu vejo que tem crianças que entendem, mas eu também penso que é dada a atenção. Essa atenção que você diz de 40 minutos, de estar ali 1 hora, de assistir um filme com aquela criança. De ter interesse, né? Pela vida do filho. Filho, como foi sua escola, quem são seus amigos, sabe? De saber da vida. Né? Então, acho que essa qualidade desse tempo é o que realmente até influencia nessa relação, né? Mas aí tu já tá falando da adolescência. A adolescência é um caso bem à parte. É porque um assunto puxa o outro, a gente vai lembrando. Mas é isso. E, Juliana, como é a tua rotina? Como é teu dia a dia com essas crianças? Conta aí um pouquinho do teu trabalho. Olha, minha rotina ela é puxada. Mas assim, a gente trabalhar com saúde mental faz com que a gente tenha um olhar mais sensível sobre a gente também, né? Sem falar que a gente também faz terapia, tá? Todo psicólogo tem que buscar sua autoavaliação. E eu já tive uma rotina muito mais acelerada de trabalho, né? Acho que até 2 anos atrás, 1 ano e pouquinho, né? Então, porque naquele momento eu entendia que o trabalho precisava, né, daquela rotina, eu tinha objetivos a cumprir, né? Mas hoje eu estou com um olhar muito mais para a qualidade do meu trabalho. Né? Então, assim, inicialmente existia a necessidade, a gente está começando, a gente quer números, né? Então, o meu olhar ele foi mudando profissionalmente. Então, hoje eu tenho um cuidado muito maior na qualidade do meu atendimento. Então, isso faz com que eu precise ter um tempo para mim, né? Porque, assim, o pai que leva uma criança para ser acompanhada, eu preciso entrar naquela família, né? Eu preciso de tempo para entender, para estudar, né? Então, tudo isso requer tempo, requer estudo, requer supervisão de atendimento, sabe? Então, hoje a minha rotina ela é um pouco mais tranquila, né? Mas, assim, dentro da minha capacidade, né? Eu trabalho em uma escola, né? Como eu te falei inicialmente, trabalho 2 dias e meio em uma escola com educação infantil. É com criança, mas é uma abordagem diferente da clínica, né? A clínica ela é mais cansativa, porque ela te exige mais. Qual é, né? O que você faz dentro da escola? Olha só, eu faço, além do acompanhamento das crianças, né, tanto das crianças neuroatípicas quanto das crianças, né, típicas, né, eu faço treinamento com os professores, eu estou em atendimento com os pais, né, esse papel da orientação parental, a gente percebe muita demanda hoje nas escolas, as escolas têm buscado o setor de psicologia, Juliana, está acontecendo isso, ela está com esse comportamento, é normal, não é, eu preciso levar numa avaliação, né? Então, assim, essa possibilidade, né, do profissional ali, ela serve muito como uma entrada para a possibilidade de uma clínica ou não. Né? Então, o psicólogo educacional ele não faz clínica dentro da escola, mas ele não deixa de ter o olhar, né, que direciona esse pai, né, uma informação mais fidedigna do que realmente pode ser um problema e do que não pode ser. Entendo. E com as crianças você consegue detectar e faz encaminhamentos dentro da escola? Faço. Além do trabalho preventivo, né, a gente faz, inclusive, a gente teve agora o projeto do Maio Laranja, né, a gente falou sobre a proteção do corpo, sobre intimidade, sobre privacidade, desde os pequenininhos. E, assim, eles estão muito atentos, né, eles aprendem mesmo, tanto é que eles falavam em casa, para a família, o que aprenderam. Então, assim, é muito legal, né, essa devolutiva deles. Então, além desse trabalho preventivo, também é feito esse olhar, né? Então, quando a gente percebe que tem um aluno ali com uma dificuldade de aprendizagem, com uma dificuldade emocional, passou dos 5 anos, ainda está mordendo, sabe? Então, são sinais, um desfraude atrasado, né? Até 5 anos, o desfraude a gente entende que está dentro do esperado, né? Passou de 5 anos, a criança não desfraudou, aí isso já dá para a gente um sinal, né? Vamos buscar, tá acontecendo alguma coisa em casa, é uma insegurança, sabe? Então, assim, a gente consegue ter esse olhar e direcionar essas famílias. Quando o filhote chega em casa reclamando do relacionamento com o coleguinha, a psicóloga ela entra nessas questões também quando tem conflito entre crianças na sala de aula,
quando já está demais, a psicóloga ela entra nessa questão? Quando a gente sente a necessidade, sim. Porque, na verdade, assim, a escola, como eu trabalho com a educação infantil, é o primeiro ambiente social que eles estão participando, né? Então, é natural que seja o primeiro momento do conflito, é a primeira briga, sabe? Tudo é novo para eles. E eles ainda não sabem lidar com muitas coisas, né? Então, a gente está sempre fazendo esse trabalho que é preventivo, né? Então, a gente vai ensinando a compartilhar, a gente vai ensinando a elogiar o amigo, a acolher, a cuidar, né? Então, assim, o trabalho é muito mais preventivo, né? Não é um trabalho punitivo, mas a gente sempre está fazendo sensibilizações nesse sentido também. Eu creio o quanto que é importante os pais entenderem o momento, entenderem o que passa na cabeça da criança. Exatamente. Pensar que a criança, ela está aprendendo, está passando por um momento de aprendizado. Ela está sendo ali, a gente precisa lapidar essa criança, né? Vamos dizer assim, dar os limites, dizer o que pode, o que não pode, trabalhar com o respeito, a educação, a empatia, mesmo porque existem as crianças atípicas inseridas, né? E eu, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos que ele entende o que é o autismo, mesmo porque na família temos caso. Então, eu vejo assim, um amadurecimento dele, o olhar que ele tem de respeito por essas crianças, de entender que, sim, ele pode ali bater, passar ou gritar, ou chorar no momento que os outros não estariam chorando, mas ele entende. E quanto é importante que o psicólogo ele esteja inserido dentro da escola justamente para trabalhar essas questões de entendimento com o próximo, justamente porque estão passando por essa fase de aprendizado. E o adulto, nós adultos, precisamos entender como é que funciona essa cabeça da criança. Exatamente. Porque, às vezes, eu mãe, sem paciência, não faça isso. Falando como se ele tivesse que entender que não era para fazer. Sim. Ou entender que ele precisa me escutar na hora que eu falar, porque eles são um pouco desatentos, né? A criança pequenininha, ela é desatenta, ela está ali na televisão. O problema é a tela. A tela. Falar em tela, quais são os riscos das telas para o desenvolvimento da criança? Olha, inúmeros, né? Então, como eu te falei, inicialmente, ali nessa primeira infância, o cérebro da criança está bombando, né? Então, o que é que essa criança precisa para se desenvolver de uma forma saudável? De exploração. Ela precisa contato com o chão, ela precisa de natureza, ela precisa ir explorar o mundo, né? Que é assim que ela vai conseguir conhecê-lo, né? E é assim que ela vai conseguir se desenvolver de forma saudável. O que a tela faz? A tela faz um processo de domesticação com esse cérebro, né? Então, aqui na tela está tudo pronto. A criança não tem necessidade, na verdade, de produzir nada. Não tem por que criar nada. Tá tudo pronto, ela só recebe. Né? O que ela está trabalhando ali? A visão e a audição, só. Né? Aquela riqueza do aprendizado que acontece no momento do brincar, no momento do criar, do simbólico, do imitar um som, de jogar uma bola, sabe? De imitar o animal, de correr, de sentir que o toque é bom, de sentir a cócega, sabe? Tudo isso a tela tira da criança. E quando ela tira isso, ela tira uma série de possibilidades de aprendizagem. Né? Então, assim, cada vez mais a gente está lutando contra essa tela exagerada. Né? A gente sabe que eu entendo as mães, sou mãe também, então assim, a gente entende que às vezes é muito difícil não conseguir colocar, mas mais de 2 horas por dia tem um efeito nocivo para o cérebro da criança. Né? Então, assim, realmente é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está vendo adolescentes muito doentes, né? A gente está vendo muitos atrasos que têm um cunho, né, exatamente voltado para essa tecnologia em excesso. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente parece meio batido isso, todo mundo está falando, né? Ai, tira da tela, tira da tela. Gente, mas é porque realmente é muito sério. Né? Então, assim, a gente se preocupa, né? Os estudos, eles estão saindo toda hora, né? Sobre os efeitos nocivos, sobre o aumento de ansiedade, sobre o aumento de depressão. Porque a tela, né? Até a gente, né? Nas redes sociais, no Instagram da vida, no WhatsApp, a gente fica ali em contato com aquelas informações que são muito rápidas, né? A gente produz no nosso cérebro uma quantidade exacerbada de dopamina, que é muito parecido com o que é produzido quando a gente usa drogas, por exemplo. Né? Então, é por isso que o vício acontece. Sabe? Então, a pessoa está ali em contato com aquela informação que é rápida, ela não consegue ter calma.
Então, assim, a gente vê muitas pessoas hoje, eu tenho TDAH. É porque ele não tem atenção. Ele não foca. Quantas horas ele fica na tela? Sabe? Então, a gente tem buscado, tem visto muito diagnóstico até errado, porque tu tira 15 dias da tela 100%, tu já vê outra criança. Isso não é eu que estou falando, não. Isso são os artigos, né? São os estudos. Então, é 15 dias. No mínimo, sabe? 0 tela. Mas eu não consigo. Consegue. Ih, Giovana, consegue, viu? Vou te tirar. A questão é que... a questão é que é difícil, né? A gente quer o mais fácil. A gente quer ter o nosso momento de paz e, deixa. Mas o problema chega depois. Quais né? são os sinais que os pais podem identificar numa criança de que as telas já estão demais para a vida deles? Tá? Passou de 2 horas, já está demais, né? Mas essa assim, é uma orientação comportamento, irritabilidade, ansiedade, agressividade, né? Então, aquela criança que ela não sabe esperar nada, ela se joga no chão mesmo, sabe? Ela bate a porta do quarto, ela está muito irritada, não tem paciência, ela não se alimenta direito porque ela precisa estar aqui. Né? Se eu estou aqui, isso aí é um grande problema, né? A criança na introdução alimentar, tá conhecendo o sabor do alimento, a cor, um momento tão rico de aprendizagem. A textura, aí você né? mete a tela ali na cabeça dela. Pronto, não tô nem vendo o que eu tô comendo. Entendeu? Então, assim, tem várias possibilidades de ensinamento, né, e de aprendizagem que a tela tira. Né? Então, o comportamento da criança, ele fala por si só. Né? Então, o comportamento inadequado, muitas vezes, é uma resposta a isso, a esse exagero da tecnologia. Juliana, falando em questões emocionais, o que vimos aí há um tempo atrás são pessoas, crianças, adolescentes invadindo escola, tirando vidas. Isso pós-pandemia. A gente não via isso no Brasil, pelo menos não via acontecer isso aqui no Brasil, só fora. O que está acontecendo? Qual o teu ponto de vista em relação a esses comportamentos que estão acontecendo agora, né? Nesses últimos períodos foram demais, né? Os exemplos que tiveram no Brasil. Assustadores, né, Sim. Kátia? Então, assim, o que a gente percebe, né? Não é que a tela ela seja a principal motivação de tudo isso, mas com certeza a tecnologia contribuiu muito. Né? Então, o que a gente tem visto? Né? Um aumento muito grande do acesso a conteúdos impróprios para crianças, para adolescentes. A gente fala que a primeira infância ela é extremamente importante, mas aí a gente vê um outro momento extremamente importante, que também é muito rico em sinapses, que é ali a adolescência, que está sendo perdido, sabe? Porque o adolescente ele tem um comportamento natural de se distanciar da família. Né? Então, naturalmente, ele sente a necessidade de se distanciar do pai. Por quê? Porque o adolescente ele está começando a se perceber enquanto pessoa. Né? Então, o pai não sabe nada, é só eles que sabem. Né? Então, eles que sabem, eles sabem de tudo. Então, assim, esse distanciamento é muito característico dessa faixa etária. Né? Então, quando esse distanciamento acontece por parte desse adolescente, que o cérebro dele é imaturo, e esse pai deixa, faz o que você quer. Quer ficar na tela? Fica. Pai que não tem o controle do que o filho está vendo, do que ele está consumindo, né? Porque, assim, os jovens, eles passam por uma rede de contágio, que a gente chama, né? A gente vê, por exemplo, um aluno começa a se automutilar dentro de uma escola, pode passar uma semana, tu vai ver que a metade da turma tá. Mas está todo mundo doente emocionalmente? Está todo mundo com algum problema de saúde mental? Nem sempre. Mas eles copiam o que o outro está fazendo, né? E aí, eu também. Tu fez por quê? Porque meus pais separaram, os meus também. Porque minha mãe me odeia, porque isso, sabe? Então, eles vão buscando motivos, justificativas e vão fazendo. Então, assim, a gente vivenciou agora, né, nesses últimos meses, acontecimentos muito sérios por conta, principalmente, dessa terceirização, sabe? De deixar esse jovem muito solto, né? De não ter controle do que esse jovem está tendo acesso, do que ele está consumindo. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa, sim, ser aqueles pais chatos que querem saber o que está vendo, sabe? Celular muito cedo já não é uma recomendação importante, sabe? Hoje a gente sabe que tudo é muito da tecnologia, né? As escolas já querem que teu filho tenha um tablet com 9 anos, porque a disciplina vai ser no tablet. Então, tu já estiver obrigado, né, a comprar e a colocar esse jovem ali. Mas, gente, os jovens perderam, assim, muito, sabe, o contato com a família, por conta dessas tecnologias, por conta dessas telas. E aí, essas informações, elas vão sendo disseminadas, né? Jogos de violência, né? A gente está falando de um cérebro imaturo,
né? Então, a maneira como eles processam o que o outro está dizendo é muito diferente do adulto, né? Então, assim, o jovem principalmente precisa, porque ele já tem mais autonomia do que a criança. Né? A criança a gente não consegue ter mais o controle, né? Porque é a gente que controla, ela não faz nada só ali, a gente está, né? Até os 5 anos, pelo menos. Mas o jovem que já tem um celular e que se tranca no quarto, sabe? É um caminho muito difícil de se voltar. Então, a gente vê muitas famílias que não tem mais relação, porque a tela não deixa, sabe? Então, esse resgate da presença, da afetividade, desse contato, é com certeza o que vai fazer com que a gente consiga, né, combater tudo isso que tem acontecido. Ou seja, é importante o contato da família com aquela criança por mais tempo e menos tela. Exatamente. Quais são... O que você considera tela? Celular, computador, o que mais? O que a gente pode considerar celular, computador, TV, né? Mas, assim, o dano maior são os celulares. Porque o acesso é muito mais facilitado, né? E individualizado. Seu filho está no computador, mais fácil que você veja o que ele está vendo, né? No celular, ele fica ali muito mais preso dentro de um ambiente que, às vezes, você nem sabe, né? E, assim, a gente tem aplicativos hoje terríveis, né? Inclusive, saiu um estudo agora sobre algumas músicas, né? Que tem um efeito muito parecido com o que a droga faz no cérebro, através do som, sabe? Então, olha só, os pais às vezes não estão nem se dando conta do grande problema que pode estar acontecendo ali próximo dele. Né? Então, assim, realmente a gente precisa estar atento, a gente precisa ser chato, ter cuidado, a gente precisa estar muito vigilante. Olha, eu mais uma vez, eu penso o quanto que é importante essa intervenção preventiva, né? A prevenção de estar passando essas informações para os pais, de os pais começarem ou aprimorarem mais esses conhecimentos em relação aos prejuízos que as telas dão, aos comportamentos das crianças, aos sinais e sintomas de que a criança e o adolescente ele está ali já passando por um processo de comportamento inadequado, porque isso vai se tornar um adulto com prejuízos comportamentais também. Aí cai naquela questão de que você começou com um adulto. Exatamente. E estudou que a fase da infância é super importante e que é o que vai prevalecer aí durante a vida dessa pessoa, né? Eita, a conversa tá boa, hein, Juliana? A gente fala demais. Me diz uma coisa, você já teve algum caso inusitado no teu consultório, com família? Você disse assim, nossa, isso nunca aconteceu. Conta aí pra gente as histórias inusitadas. Já tive vários, né? Assim, por questões de ética, a gente não pode estar trazendo. Mas, assim, fazendo um gancho com essa questão do jovem, né? Do contato com a família, já recebi alguns casos... Já recebi alguns casos de que a mãe nem sequer imaginava o que podia estar acontecendo ali com aquele adolescente, com aquele jovem, né? Então, hoje a gente tem percebido também o movimento dos jovens buscar psicólogo, né? Então, assim, já recebi muito caso assim, mãe, preciso ir, a mãe não sabe nem direito o que o psicólogo faz. Tá, mas o filho quer, vou levar, sabe? Sim. E aí a mãe começa a dizer que, não, mas eu nem entendi porque ele quis vir, porque ele é um menino maravilhoso, aí o menino, 11h30 da manhã, já entra com uma camisa... de manga comprida, moletom, aí isso já é um sinal de alerta pra gente, né? Porque ele tá querendo esconder alguma coisa. Exatamente. Né? É o que eu queria te dizer, sabe? Que às vezes os dados, a informação tá ali, né? A gente só precisa observar, né? Então, a mãe não via nada diferente no comportamento daquele menino, né? Então, assim, as marcas eram, assim, horríveis, né? O que estava acontecendo com a saúde mental daquele rapaz era muito sério, né? Então, assim, só um nível de alerta, sabe? Porque é um comportamento que, às vezes, a gente enxerga como normal. Aí ele não banha mais perto de mim. Porque cresceu. 11h da manhã só vive com uma camisa toda se cobrindo. É porque ele não gosta. Será que é só isso? Sabe? Trancado no quarto. Trancado no quarto, não quer sair com os amigos, convida pra ir num lugar, não quer... Sabe? Tá ali se isolando sempre. Então, assim, isso nem é inusitado, isso é muito comum, né? Dentro do consultório. Eu acho que inusitado, não sei, não consigo pensar. Já fiz atendimento com criança na praia,
né? A criança que tinha super bloqueios, né? Teve muita dificuldade até de vir para o SET terapêutico, porque não conseguia se desvencilhar ali da mãe. Fiz uma vez uma sessão com ela na praia, tive um retorno, ganhei a confiança, depois a gente voltou pro consultório, né? Então, eu acho que eu acho que uma coisa que me marcou, né, dentro da minha prática foi o primeiro momento em que eu realmente me emocionei muito, sabe? Com o sofrimento ali do meu paciente. E eu chorei, né? Dentro daquela sessão. Naquele momento, eu fiquei meio preocupada se a minha ética tinha sido ferida ali, né? Meu Deus, será que eu, né, podia? Mas, enfim, eu sou muito sensível, né? E eu não conseguiria estar numa profissão em que eu não conseguisse ser eu, né? Por mais de que a gente ali ocupe um lugar, a gente, né, tá embasado em técnica, mas a dor do outro, ela, se não dói em você, o nosso principal material de trabalho precisa ser empatia, né? E naquele momento eu me senti sensível e eu chorei e abracei meu paciente. E aí fiquei muito incomodada comigo depois, né? Meu Deus, será que eu fiz errado? Será que não era para ter acontecido? Enfim, vai atrapalhar meu trabalho com essa paciente e tudo. E aí, na supervisão, né? Porque além do acompanhamento, a gente faz supervisão, né? Com pessoas que já formaram, geralmente são professores nossos, que a gente vai fazer passar o nosso atendimento, que eles também direcionam a gente, né? Porque todo mundo precisa, né, de alguém que vai te direcionando. E aí a minha supervisora falou que não tinha nenhum problema, né, nisso e tudo, desde que a minha conduta não mudasse, enfim. Mas eu acho que de inusitado foi esse momento, né, que, enfim, me marcou, né, de alguma forma. Olha, Juliana, eu já passei por isso também, né? De você sentir ali a dor do paciente, você chorar, você ser empático. Isso aí, nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Sim. Nós temos sentimentos. E tem uma hora que sim, a gente declina. Já aconteceu comigo isso. Eu atendendo um paciente, um cliente e um locutor até. A primeira vez que eu tive contato com ele, e eu estava realmente passando por um problema pessoal, e na hora que eu o levei até a porta, ele falou algumas coisas para mim, eu chorei, pedi desculpa, ou me desculpa. Mas é porque nós passamos por momentos, né? A gente quer ali se colocar sempre como super heroínas, né? Ou grandes profissionais. Mas vai ter esses momentos e está tudo bem, está tudo certo, né? Isso aí acontece. E realmente é um caso inusitado, porque nós, em consultório, geralmente a gente não tem esse comportamento. Sim. A gente tem profissionais que dizem, olha, não vai entrar muito na vida, não vai ser amiga. Calma, gente, não vamos engessar, nós somos seres humanos. Depois da pandemia, as pessoas ficaram querendo mais contato, Exatamente. mais atenção, né? E como isso é importante para o ser humano. E pensa só, eu sou uma profissional que a pessoa vai falar da coisa que mais dói nela, né? Então, por isso, eu escolhi também uma abordagem de trabalho que casasse com isso, né? A minha abordagem de trabalho dentro da psicologia hoje é a humanista, né? Que é um direcionamento mais do acolhimento, né? Então, eu enxergo ali a pessoa, não é o problema. Isso, né? mesmo. Então, a minha abordagem também, ainda bem que ela me possibilita esse contato mais próximo com meus pacientes. Que bom. Olha só, aqui nós temos... É chat, né? Chat ao vivo aqui. Olha, eu sou nova no pedaço, então estou me adaptando aqui às nomenclaturas. Temos aqui o Josimar Oliveira. Parabéns pelo podcast, muito top esse conteúdo. Poxa, bacana esse seu feedback. Muito obrigada, Josimar. Cássio Silva. Perfeita abordagem deste conteúdo. Excelente profissional, doutora Juliana. Palminhas. Rogério Henrique. Deixa eu ver, meu Deus. O podcast que falava de minha vida, vou assistir todos. Vitor Lois, eu não sei se é o fisioterapeuta Vitor Lois. Parabéns, podcast de alta qualidade de conteúdo. Ai, que bom, gente, que vocês estão gostando. Temos aqui Oficina Simas Turbo. Um grande abraço para você. Deixa eu ver aqui mais. Rogério Silva, Rita Cardoso. Quem mais? Você conhece alguém daqui? Ainda não. Não, nem eu. Deixa eu ver aqui quem mais. Cancelar aqui.
A gente fica feliz, né, de estar conseguindo passar a informação que está servindo. Mariana batendo palminha aqui. Lilian eu tô com óculos, mas não estou enxergando, é mole? A Lilian batendo palminha também. Maravilhosa é ela, Denise. Tem um comentário aqui. A solidão do Júnior, Dário Júnior. A solidão e a falta de atenção dos pais é uma das coisas que permitem, meu celular aqui, que permitem o surgimento de diversas o que aqui? Serial killers. Alguma forma de se combater esse acho que já bem, eu não estou entendendo aqui. Essas causas já bem no início desses sinais. É bem o que a gente conversou, né? Sobre a questão da negligência, né? Da criança. Essa criança que ela é negligenciada, que ela não tem na sua base ali afeto, que ela não se sente segura, né? Ou que ela tem uma autoimagem ruim, né? A gente, inclusive, trabalhou bastante agora, nos últimos eventos, sobre o bullying, né? Que também é um assunto que está muito relacionado para essa questão dos últimos atentados que a gente, né, teve aí no período das escolas. Então, o que é um espaço para esse adoecimento? Na maioria das vezes, aquelas crianças que são negligenciadas, sabe? Que está acontecendo alguma coisa, o pai não sabe, não percebe, existe uma mudança do comportamento e não se investiga. Às vezes, a criança nem compartilha com a família. E por que não compartilha? Porque, às vezes, não sente essa segurança, né, de trazer que está acontecendo alguma coisa ruim na escola, que está passando por alguma situação difícil, né? Então, isso que ele falou da solidão, dessa falta de afeto, realmente é muito real, né? E quando essa negligência acontece, né, as chances para esse adoecimento elas são muito maiores, né? Então, assim, a maneira da gente evitar isso é através de atenção, afetividade, presença mesmo, né? Então, é realmente estar próximo dos nossos filhos, né? É conhecê-los. Porque, como o exemplo que eu trouxe anteriormente, a mãe me descreveu uma outra pessoa que não era aquele menino que ela trouxe como filho dela. Né? Então, assim, não, mas meu filho é alegre, meu filho é um bom aluno, sabe? E o menino, nada daquilo ele se via, não era o que ele vivia. Né? Então, às vezes, como é que está o nosso olhar para o nosso filho, né? O que está acontecendo realmente, quem ele é. Porque, às vezes, o pai tem aquela ideia do filho imaginário, sabe? Ele imagina que o filho dele é daquele jeito. E isso impossibilita ele de enxergar o seu filho de verdade. Né? Então, assim, que a gente esteja atento para isso, né? Para eles, né? De fato. Tem uma outra pergunta aqui, Juliana. Como a prática regular de exercícios físicos pode impactar a saúde cerebral e a função cognitiva? Com certeza. Então, isso é que a gente também já tem muito de estudo científico, né? Como a atividade física, ela contribui. Inclusive, a atividade física, ela é recomendada também nos tratamentos de depressão, de ansiedade. O paciente precisa do medicamento, precisa da terapia, mas também precisa fazer atividade física. Né? Porque tem ganhos da atividade física, principalmente da questão da serotonina, da noradrenalina, né? Das endorfinas, que são realmente extremamente importantes para esse cognitivo, né? Para essa saúde mental funcionar de uma forma saudável. Um abraço, Josimar. Bruno China, meu amigo. Parabéns para as duas, vocês estão dando show. Obrigada, Bruno. Um grande abraço para você. Henrique, um salve para Elton Jonas, é você, Elton? Fotógrafo que está arrasando aqui no podcast. É isso aí, Juliana. Boas perguntas, né? Você é uma grande Estão assistindo direitinho, né? Estão, é isso. Olha, você está de parabéns porque é uma profissão belíssima que você escolheu. A gente não falou aqui só de crianças, mas de comportamentos humanos que estão tão evidentes no Brasil, no meio de nós. Eu te digo isso porque a minha filha mesmo foi ameaçada na escola. A gente não sabia se era uma brincadeira, se era um efeito aí de comportamentos de adolescentes. Então, nós ficamos com muito medo. Chegamos aí à delegacia, então dá um nó tão grande, né? E a gente realmente, como pais, precisamos ter esse olhar mais crítico, essa atenção maior com as crianças.
o quanto que é importante saber os sinais que essa criança pode ter de algum distúrbio comportamental, né, do que ela esteja... Porque chama atenção, ela quer chamar atenção, mas não sabe como. Então, é importante realmente a gente estar perto dessa criança, dar atenção, mesmo com a rotina louca que nós temos. Exatamente. Que, para nós adultos, hoje em dia, nós temos uma rotina muito acelerada. E nós realmente precisamos desacelerar. Na pandemia, eu lembro que eu pensei nisso, poxa, a gente precisa a gente estava muito acelerado em 2019. E quando ela veio, nós ficamos em casa, até amadurecemos em certos pontos, né? E nos conhecemos nos também, conhecemos, né? Também. Então, nada é por acaso nessa vida. Nada é por acaso. Então, se estão acontecendo isso, foi até mesmo para que nós possamos parar e dizer assim, não, espera aí. Tem aquela campanha, vamos olhar a mochila da criança. Vamos ver o que tem ali dentro. Bora ver porque essa camisa comprida tá direto aqui. Né? Por que essa criança está irritativa? Por que está trancada nesse quarto? O que está vendo? Com quem está falando? Exatamente. Então, por mais que elas sejam aí a geração Z, que sabe de muita coisa, é muita informação, mas também muita informação para quem não tem aquela maturidade, aquela experiência é perigoso. Se torna perigosa. Bom, Juliana, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco hoje, tirar as dúvidas, falar sobre assuntos tão importantes, né, desse momento que nós estamos vivendo, falar dos cuidados com a criança, a saúde mental, o quanto que é importante, falar, inclusive, dos processos, né, dessas crianças. Então, assim, eu quero te agradecer. Eu estou imensamente feliz com sua presença aqui na estreia do KM Podcast e, sem sombras de dúvida, você vai ficar aqui para a história, porque muitas pessoas elogiando sua profissão, elogiando o quanto que você é profissional, e eu estou muito feliz com sua presença aqui, tá certo? Não vai ser a primeira vez. Que bom. Eu quero que você venha mais vezes para a gente discutir aí, conversar um tema mais do momento, focar em alguma coisa, e se você que está nos assistindo quiser sugerir algum tema, algo que nós possamos conversar, pode sugerir, vai lá nos comentários, no chat, fale o que você quer que a gente possa abordar aqui, né, na bancada, no KM Podcast. Vai ser um prazer para mim trazer profissionais para nós conversarmos sobre assuntos de saúde mental, enfim, social, e tudo importa para a gente, para que a gente possa viver melhor, né? Ter qualidade de vida. Esse é o meu grande objetivo com esse podcast. Tá certo, Juliana? Então, muito obrigada. E deixa aí uma mensagem para os pais, para as pessoas que estão te assistindo nesse momento. Eu queria agradecer também, né? Fiquei muito honrada por estar nessa estreia, né? Então, assim, eu acho que a gente conquista, a gente aprende, a gente precisa devolver isso, né, para a sociedade em forma de informação, né, em forma de acesso à saúde, né? Então, assim, achei muito interessante o teu projeto, desejo vida longa, né? Pode convidar outras vezes que estarei aqui, convidarei os amigos também, tá? Muito, muito obrigada e meus parabéns, né? Então, acho que a mensagem que eu queria deixar para os pais era, independente da idade, que vocês conheçam seus filhos, sabe? Que vocês abram realmente os olhos para ver aquele filho real que está ali, o que é que seu filho está fazendo, quem são os amigos do seu filho, sabe? Quais são as qualidades dele, quais são as dificuldades que ele tem, né? Porque a gente sabe que é um amor incondicional, a gente sabe que se preocupa com o que veste, com o que come, mas às vezes a gente não está se preocupando com a qualidade do momento que a gente está tendo com os nossos filhos, né? Que é isso que faz com que a gente os conheça. Né? Então, eu acho que a principal mensagem hoje seria isso, porque quando seu olhar está para o seu filho, você consegue ver uma imensidão de coisas, né? Então, às vezes, a gente idealiza muita coisa, né? A gente imagina que está tudo bem, às vezes até por conta nossa, né? Para dar assim, um afago na alma, né? Estou trabalhando, mas está tudo bem lá em casa. Tá mesmo? Sabe? Será que os meus olhos estão nos meus filhos? Né? Então, eu acho que quando a gente se dedica para eles, quando a gente se disponibiliza para eles,
né? As chances da gente estar cuidando desse desenvolvimento, dessa saúde mental, elas são muito importantes, né? São muito maiores, inclusive. Né? Porque quando a gente não dá esse espaço para a gente prevenir, a gente precisa criar o espaço para tratar. Né? E é o que a gente tem visto muito, a gente vê que os pais sofrem muito, né? Quando, assim, a gente fica com o coração cortado, né? Só que, às vezes, é uma dinâmica familiar que precisa mudar também. Né? E ter um filho, né, se propor a criar um indivíduo saudável é uma das missões mais difíceis, né? E exige tempo. Né? Exige tempo, exige paciência, exige realmente se disponibilizar, né? Se colocar, às vezes, em segundo lugar, as suas vontades, a sua criação, porque eu acho que hoje tem muito esse choque, né? Ah, mas no meu tempo era assim, mas eu fui criada assim, né? Então tem que me obedecer, eu que sou seu pai. E a gente está vendo um movimento de respeito, né? A gente precisa entender a criança como um adulto em desenvolvimento, né? É uma pessoa ali que tem emoções, que não sabe nem dizer o que sente, né? Que sente um turbilhão de coisas e não sabe nem o que é, né? Então, assim, é nosso papel direcionar, é nosso papel entender como é que é o funcionamento daquela criança, né? Por que ela age dessa forma? O que é esperado para aquela idade? O que não é? Então, é tempo, gente. É buscar, é pesquisar. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente estuda tudo, né? A gente estuda mercado, a gente estuda preço, a gente sabe tudo do nosso produto. E, às vezes, a gente tem um filho, a gente não estuda sobre a criança. Por quê? Né? Às vezes, a gente nem sabe o que é esperado para os 2 anos. Eu estou aqui nos agradecimentos, mas me surgiu uma pergunta. Quais fontes esses pais podem acessar para ter esses conhecimentos? É só com o profissional? O profissional é o que a gente mais indica, né? Que você busque, assim como o acompanhamento para o tratamento, a gente recebe muitos pais para um acompanhamento de orientação, né? Que buscam uma orientação, que buscam entender que fase aquela criança está passando. Juliana está tendo muita birra aqui com os 2 anos. É assim mesmo? O que eu faço? Como é que eu ajudo? Sabe? Então, esse papel eu faço muito na escola, essa orientação com os pais, né? E existem muitos pais que buscam também isso no consultório. Né, de entender qual é a fase que meu filho está vivendo, de entender se a minha rotina está sendo saudável para ela, sabe? Será que o tempo que eu estou dando está sendo suficiente? Como é que eu brinco? Tem muito pai que não sabe. E eu acho muito legal quando você não sabe, reconhece que não sabe e busca aprender. Né? Ninguém nasce sabendo nada, né? Então, hoje tem muito pai que está mais atento ali. Olha, eu estou aqui de olho. Só 2 horas de tela, né, doutora? Só 2 horas. Então, tá bom, já deu 2 horas. Eu vou botar para quebra-cabeça, eu vou brincar, eu vou correr. Tá se propondo. Isso é disponibilizar tempo para o filho. Né? Então, não só é aquele tempo que você tem com ele, mas o que você procura aprender para melhorar a tua criação, sabe? Para melhorar a tua relação, teu contato com o teu filho. Né? Porque ali a gente vai construindo memórias, ali a gente está construindo um adulto, né? A gente está construindo uma pessoa. Então, realmente é importantíssimo. Então, Juliana está disponível, tá? Procurem a Juliana. A gente só precisa saber, Juliana, onde é que você atende, qual o telefone, que as pessoas podem ligar, o WhatsApp. Fique à vontade para dar o seu contato, suas redes sociais, para todos que estão te assistindo aqui. Certo. Atualmente eu trabalho com um consultório próprio, no Tech Office, né? Lá na Ponta da Areia. E aí o agendamento é feito pelo... Eu posso passar o telefone aqui direto? Claro, fale. 8858-9462, né? Esse é o agendamento direto no meu consultório. E tem alguns parceiros também, né? Eu atendo também na Beckman Saúde, que fica na Coama, e atendo também no Renascença na Meta Psicologia, né? Que funciona ali no Renascença, no Office Tower. Então, assim, estou aí quase em todos os bairros, faço atendimento domiciliar também, né? Então, de acordo com a disponibilidade de agenda, a gente vai buscando um horário. Então, repete teu número. 98858-9462. E qual a rede social, Juliana, que vão te encontrar? O meu Instagram é o J-U-L, Noronha PC. Joia. Juliana, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, falando sobre saúde mental infantil. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, que é de grande importância para as pessoas, para o ser humano, para a criança, viu? E para os pais. Com certeza. Obrigada, meu bem. E finalizo aqui a estreia do KM Podcast. Eu estou muito feliz com a sua presença, com as suas dúvidas, a conversa que nós tivemos aqui com a Juliana, a presença de todos. Meu muito obrigada. Talamon TV, Estúdio Rose Ré, viu, Rose? Muito obrigada mesmo. Vitória,
Um abraço, minha querida. A maquiagem aqui ficou maravilhosa. Eu quero agradecer também a minha filha Giovana Moura de Mello, que está aqui comigo, minha social media, que me ajudou demais aí na divulgação do KM Podcast. Meu muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse dia tão especial. Jonas, muito obrigada a você também. Vou te chamar de Jonas, hein, fotógrafo? Gente, tenha uma boa noite. Vai ficar fixado, esse podcast vai ficar fixado lá no KM PDC, tá certo? Então, inscreva-se nesse canal, aperte lá o sininho, né, para poder ficar por dentro aí das notificações, receber as notificações, e curta também para que nosso canal fique no YouTube e a gente possa trazer mais profissionais como a Juliana para estar esclarecendo várias abordagens sobre saúde, e a gente espera sempre contribuir com a tua qualidade de vida, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus e meu muito obrigada. Tchau, tchau.